Que a Bíblia é um livro de segredos e também de mistérios, todos nós já sabemos isso. Mas recentemente eu lancei um vídeo falando a respeito dos dinossauros, o mistério dos dinossauros na Bíblia. E neste vídeo eu quero trazer para todos vocês outro mistério que a Bíblia também vai nos revelar, que é a origem dos antigos dragões. Alguma vez você já se perguntou se existem dragões? E se eu te dissesse que a Bíblia registra sim a existência de um dragão que cospe fogo e tudo com uma couraça tão dura, mas tão dura quanto ao ferro? Você acreditaria? Fique até o final que você vai descobrir quem é este dragão. Muitas pessoas possuem muito medo das profundezas dos oceanos. A verdade é que, até hoje, nós conhecemos apenas 5% dos oceanos de todo o planeta, ou seja, somente 35% da superfície terrestre é conhecida por nós. Portanto, 65% do universo submarino segue sendo um grande mistério para a humanidade. Logo pensamos que, pela lógica, várias espécies de animais e criaturas estranhas podem estar ali debaixo nas profundezas, sem sequer que nós conheçamos. O Leviatã, em hebraico Leviathan, é uma espécie de dragão serpente marinha que habita nas profundezas do oceano. Ele é notado na teologia, isto é, na Bíblia, e também na mitologia. Ele é referenciado em vários livros da Bíblia hebraico-aramaica, incluindo o livro dos Salmos, o livro de Jó, o livro de Isaías e até mesmo o livro apócrifo de Enoque. Ao longo dos anos, muitos teólogos especialistas tiveram várias opiniões a respeito da identidade do Leviatã. Alguns estudiosos católicos muitas das vezes identificaram aí o Leviatã com o demônio do pecado imortal, ou seja, foi associado a seres demoníacos, mais precisamente ao pecado mortal da inveja, ou seja, o demônio da inveja. Apesar de ser identificado como um demônio por alguns, os textos bíblicos não vão tratá-lo exatamente como um demônio, mas sim como uma criatura criada por Deus, uma espécie de réptil gigantesco com muitas cabeças. A descrição mais grande que nós encontramos a respeito do Leviatã está no incrível livro de Jó, e logo após nós temos também algumas mitologias, vamos por assim dizer, fora da Bíblia, que também vão citar essa grande serpente marinha, esse dragão marinho, como por exemplo, na antiga religião cananeia, Lotan, chamado de Lotan, era um monstro primitivo que foi derrotado aí por uma divindade aí dos cananeus, no caso a divindade Hadad. Essa divindade pagã enfrentou aí o Leviatã nos antigos textos aí cananeus. Existem também paralelos aí ao Leviatã em várias outras mitologias, como por exemplo, na mitologia mesopotâmica, nas crenças mesopotâmicas, nós temos Tiamat, que é um dragão mesopotâmico que foi derrotado aí por Marduk, e tem sido traçados há muito tempo na mitologia comparativa, aí quando nós vamos comparar outras criaturas mitológicas, como por exemplo o Kraken, como nós vamos comparar também aí a serpente do mundo aí dos nórdicos. O nome Leviatã, ao passar do tempo, foi empregado aí para animais de proporções muito gigantescas, como por exemplo baleias, entre outros animais, por conta de seu tamanho. Mas agora vamos falar a respeito da etimologia e das origens de Leviatã. Genesius, entre outros, argumentou que o nome Leviatã foi derivado da raiz lur, enrolar, unir, como um sufixo adjetival para um significado literal de enrolado, torcido ou em dobras. Aí dá essa visão de serpente gigantesca enrolada ou simplesmente dragão. Se existir o sufixo adjetival em oposição, mas acredita-se que não é atestado, exceto talvez em Nehushtan, cuja etimologia é desconhecida. Outros filólogos, incluindo Lansky,
Pensaram que era uma palavra estrangeira, ou seja, um empréstimo aí de outra língua semítica, o que pode ser uma realidade. Em outra opinião, como por exemplo, alguns acreditam que seja um nome próprio. Bauer propôs que significa basicamente coroa de serpente, ou a coroa das serpentes, com uma conotação de rainha das serpentes, por assim dizer, ou seja, aquela que é a maior entre as serpentes. Tanto o ser bíblico quanto a figura mitológica são uma continuação direta do monstro marinho ugarítico Lotan, um dos servos do deus do mar Yamu, derrotado por Haddad no ciclo de Baal. O relato ugarítico tem lacunas, tornando pouco claro se algumas frases o descrevem ou outros monstros à disposição de Yamu, como Tanano e também o Tanin bíblico. A maioria dos estudiosos concorda em descrever Lotan como a serpente fugitiva, mas também pode ou não ser a serpente contorcida ou o poderoso com 7 cabeças. O seu papel parece ter sido prefigurado pela serpente anterior, Tentum, cuja morte foi pelas mãos aí de Haddad e é retratado em selos sírios aí do século 18 a.C., mas claramente isso na mitologia cananeia. Nos textos bíblicos já é diferente. Agora eu irei ler para todos vocês a descrição mais longa aí a respeito e mais detalhada também a respeito do Leviatã, que está descrita no livro de Jó, no capítulo 41. Poderás tu com um simples anzol pegar o Leviatã? Ou prender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás pôr-lhe uma corda de junco no nariz, ou furar-lhe o queixo com um gancho? Imaginas tu que ele te implorará misericórdia ou falará contigo mansamente? Acreditas que ele fará aliança contigo de modo que o tomes como teu fiel escravo pelo resto da vida? Porventura poderás fazer dele um bicho de estimação, como se fosse um pássaro manso, ou ainda prenderás numa coleira para dá-lo de presente às suas filhas? Os teus sócios poderão negociá-lo? Ou mesmo reparti-lo entre os comerciantes? Poderás atingir o seu couro com vários arpões e encher a sua cabeça com lanças de pesca? Põe a tua mão sobre ele e sempre te lembrarás da luta. Nunca mais tentarás fazer isso de novo. É inútil querer capturá-lo. Será que não desmaiarás somente ao vê-lo? Ninguém é tão corajoso que se atreva de incomodá-lo. Sendo assim, quem será capaz de resistir a mim que sou Deus? Ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus a mim pertence. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem de sua grande força, nem de seu belo porte. Quem pode arrancar a sua couraça externa, a couraça do Leviatã? Quem se aproximaria dele com uma rédea nas mãos? Quem jamais ousou abrir as portas da sua boca cercada de dentes enormes e terríveis? Seu orgulho são suas costas, ornadas com fileiras grandes de escamas, em forma de escudo, firmemente unidas. Cada uma está tão junta à outra que nem o ar passa entre elas. Estão de tal maneira interligadas que é impossível separá-las. Seus espirros chegam a produzir lampejos de luz, seus olhos são como os raios da alvorada. Da sua boca saem tochas e saltam dela fagulhas de fogo que estalam e explodem. Do seu nariz sai um vapor como de uma panela a ferver, ou dos juncos que ardem em chamas. Seu sopro acende o carvão, e da sua boca saem chamas de fogo. No seu pescoço reside a força, o terror vai sempre adiante dos seus passos. As dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como a rocha, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos e mais corajosos se apavoram e fogem com medo de seus golpes. Mesmo a espada que consegue atingi-lo, nada lhe faz.
nem as lanças, flechas ou dardos de nenhuma espécie. Ferro ele trata como palha, e bronze ele trata a madeira como se fosse uma madeira podre. As flechas não o assustam. Para ele, as pedras das fundas são como cisco, os bastões são considerados juncos leves, e ele zomba do brandir das lanças. Debaixo do seu ventre há pontas agudas, assim ele deixa o seu rastro na lama, como o trilho de debulhar. Faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente e revolve o mar como uma vasilha de unguento. Ele deixa atrás de si um rastro cintilante como se o mar tivesse uma vasta cabeleira branca. Não existe nada sobre a face da terra que se lhe compare. Foi criado para não ter medo. Ele observa tudo que é altivo. É rei sobre todos os arrogantes. Aqui no livro de Jó nós temos uma descrição completa a respeito do Leviatã. Uma descrição realmente muito completa e muito interessante, que nos fornece várias e várias visões a respeito do Leviatã. O texto de Jó vai dizer claramente que Deus criou o Leviatã para que não tivesse medo de nada, e foi criado para que nada se comparasse com ele dos animais. No verso 31 nós vemos que ele faz as profundezas, isto é, os mares, se agitarem, ferverem quando ele se mexe, quando ele se revolve no mar. Ou seja, uma criatura dessa, para fazer com que o mar se revolve ou se agite, no mínimo, ele tem que ser quase do tamanho de um continente. Ainda vai dizer que ele faz como se fosse um caldeirão ou uma vasilha de unguento agitada com o ferver da água. Uma curiosidade extra descrita no livro de Salmos, capítulo 74, verso 13 e 14, vai dizer que o Leviatã possui mais de uma cabeça. O versículo de número 15 vai deixar claramente que ele é uma espécie de réptil quando vai falar a respeito de suas escamas, que são fileiras ornadas, como se fossem escudos unidos, de tão fortes que são. Talvez a curiosidade mais espantosa do Leviatã é a do versículo 18 do livro de Jó, que vai dizer que seus espirros chegam a produzir lampejos de luz, ou seja, ele faz iluminações. Seus olhos são como raios da alvorada. E no verso 19 vai dizer que da boca do Leviatã saem tochas e saltam dela fagulhas de fogo que estalam, isto é, explodem, e do nariz dele sai um vapor, como de uma panela a ferver ou dos juncos que ardem em chamas. É-nos dito também que o sopro que sai da boca do Leviatã produz fogo, acende o carvão, e da boca dele saem chamas, isto é, sai fogo. Verso 21. No versículo 27 vai dizer que as flechas não os assustam, nem as pedras das fundas, nem os bastões, nem o ferro. Ele trata o ferro como se fosse palha e o bronze como se fosse madeira podre. No versículo de número 29 vai dizer que ele zomba do brandir das lanças. E nós temos uma possibilidade até mesmo dessa criatura saber se comunicar. Muitas pessoas têm dúvidas se os textos bíblicos falam de dragões realmente existentes, e a verdade a respeito disso é que sim, a Bíblia cita a existência de um dragão, de uma serpente gigantesca de várias cabeças, realmente um dragão terrível. O Leviatã é sim um dragão e foi criado por Deus. Existem muitas e muitas tradições rabínicas, judaicas, entre outras, que vão falar até mesmo que existiam 2 Leviatãs. Só que Deus destruiu o Leviatã fêmea e deixou apenas o Leviatã macho. Essa explicação se encontra no Midrash judaico. É dito, inclusive, que a carne deste Leviatã morto vai ser basicamente um banquete e será dado aos justos no advento do Messias. Aparentemente, o Midrash copiou isso do livro de Enoque, pois a mesma descrição, lembrando que o livro de Enoque é mais antigo do que o Midrash é de 70 depois de Cristo, já o livro de Enoque pelo menos 300 antes de Cristo. Aí nós vemos que no livro de Enoque nós encontramos uma descrição semelhante, que descreve como o Behemoth e o Leviatã serão preparados como parte de uma refeição escatológica. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que existe um dragão nas profundezas dos mares ou vocês não acreditam? Será que o Leviatã está vivo até os dias de hoje? Escrevam aqui nos comentários o que vocês conheciam e sabiam a respeito deste intrigante ser. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.